Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores e minhas amoras. Vamos que vamos para nossa live de transformação de hoje. A primeira live de uma jornada linda, de uma jornada transformadora que você está prestes a começar e que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida. Acompanhar essas lives e percorrer esse caminho tão lindo de transformação que eu preparei para você, junto com uma equipe linda que está me assessorando e que tem me ajudado muito a desenvolver tudo isso para vocês. Então sejam bem-vindos ao nosso primeiro dia de live com um tema super importante, com um tema que é transformador e que eu tenho certeza que você vai se identificar com essas questões que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Pessoal que tá entrando, bom dia. Me avisem se vocês estão me ouvindo bem, que eu coloquei um foninho aqui para reduzir um pouquinho o ruído de fora. O som tá bom? Vocês estão ok, me escutando direitinho? Me avisem aqui se vocês estão me ouvindo. Vou esperar a Sara entrar, nossa super convidada. Que a Sara, gente, ela é uma pessoa maravilhosa. Bom dia, bom dia, bom dia. É uma pessoa de muita luz, que eu aprendi muito com ela e que ela tem muito a contribuir com a gente para esse tema. E a Sara já tá chegando aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa infância. Será que o que acontece na infância fica na infância? Ó, vou mandar a solicitação aqui para Sara. Perfeito, obrigada meninas. Que bom que vocês estão ouvindo bem. Oi, Sara! Olá! Bom Tudo bem? dia! Tudo bem, Bom graças a Deus. dia! Então tá Obrigada, viu, bom. por ter aceito o meu convite, por estar aqui com a gente nessa manhã. É um prazer. É importante falar e continuar distribuindo essa informação, porque a gente precisa fazer a nossa parte, né? Com E é por isso certeza. que eu gosto muito de receber os convites de live e participar da live para trazer esse compartilhamento de conhecimento, experiência e um pouquinho de mudança que a gente está precisando buscar por essa mudança, por essas Com- mudanças. Exatamente. A Sara, gente, ela é uma mulher maravilhosa, mãe de 3 filhos, assim como eu. Ela é minha professora, né, minha formadora de educação parental. É uma querida, uma mulher assim de uma energia, de uma luz incrível e que tem uma grandiosidade para ensinar para gente, para passar para gente. É formadora, é mãe, é mulher e é tudo isso que a gente vive equilibrando, né, Sara? Sim, é verdade. A gente vive nesse equilíbrio, né? Acho que o maior É, desafio da vida é a gente buscar todas essas dimensões que a gente tem na vida, todos esses papéis que a gente exerce e a gente conseguir equilibrar, claro, o melhor que a gente pode, né? Cada papel desse que a gente exerce, seja de mãe, seja de profissional, seja de esposa, seja de irmã, filha, e claro, sempre respeitando, exercer o papel que a gente realmente tem que exercer na vida e não querer exercer o papel do outro, que aí a gente já está também buscando o desequilíbrio, né? Porque buscar respeitar o nosso espaço, o nosso papel, também já faz parte desse processo de equilíbrio humano, que na verdade não é nada simples, né? É bem complexo. não, é bem complexo e começa bem lá atrás, né, Sara? E é esse o tema que a gente vai falar hoje. E, na verdade, os comportamentos, aquilo que a gente traz na nossa vida adulta, não começa num start de um dia para o outro. Ah, sou adulta, agora eu vou resolver como é que vai ser. A gente sabe que a gente traz uma bagagem bem carregada de muitas experiências lá da nossa infância. E a Sara é uma Sim. pessoa Você que sabe que é uma especialista nisso, né, Sara? E por isso que eu chamei ela aqui para falar com a gente disso. primeiramente eu comecei a falar, né, e eu não agradeci o convite. Obrigada, Imagina, obrigada por estar aqui. É um prazer, como eu disse lá no início, a gente precisa falar mais, compartilhar mais. E
E quando você falou e agora, né, que não é de hoje, né, o que a gente carrega ali de problema, é só um momento que explodiu, né, que Uhum. aconteceu. Mas eu tenho um livro que eu carrego comigo, que ele é um livro que foi um transformador, um divisor de águas na minha vida, que é que fala exatamente sobre isso. O quanto que tudo começa, a nossa história começa ali na pré-concepção. Nós já somos seres que começam a formação não só... Ah, tá ruim, você tá me ouvindo bem? Porque eu tô te vendo com uma imagem bem distorcida Te ouvindo e bem. o seu som, ele tá saindo para Eu mim vou igual um tentar. robô. Deixa eu desligar aqui um pouquinho. O som agora. Melhorou? Ah, agora ficou bom. Sim, sim, Melhorou? sim, sim, sim. Foi Eu indo. estava te enxergando de forma distorcida e o som tava tipo um robô, sabe? Ai, ai. Então, o livro chama A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer, do Thomas Werner, e ele traz exatamente sobre isso que você acabou de trazer. Não é Uhum. somente um corpo físico que está sendo formado dentro da gestação, ali no período gestacional. É um corpo completo, né? Já Que tá tem com questões, já tem sim, uma. sim, então é questão, ele está sendo formado no seu físico, seu corpo físico, mais um ser já social. Então, onde Uhum. aquela mulher pertence durante a sua gestação também já faz parte dessa formação dessa criança. E os sentimentos, né? A sua emoção, esse processo todo, ele é inteiro. Eu não vou dividir. Ah, durante os 9 meses da minha gestação, tá formando aí esse corpo e deixa esse corpo aí se formar. Na hora que a criança sai aqui fora e ela começar a falar, eu começo a me relacionar com ela. Eu Reage. começo a interagir. Então, na verdade, isso é algo que precisa ser muito desconstruído dentro das famílias, porque quando eu chego para um atendimento de um bebê de 12 meses que não dorme, aí eu falo com a mãe assim, ó, você vai contar para a criança que você vai colocá-la na cadeirinha do carro, que você vai trocar a fralda, que você vai levá-la para comer o mamão. Aí a mãe pergunta assim para mim, mas ela vai entender? É, Na verdade, a criança, ela tá entendendo, ela tá lá, ainda nem tá nessa barriga e ela já tá já observando, né? Tem a história da menininha do céu, que é uma dinâmica que eu faço no curso de terapeuta emocional. Que é exatamente isso, né? A gente está lá escolhendo qual é a família que eu vou habitar, qual é a família que eu vou pertencer. Então, quando ela vem para essa barriga, desde o primeiro segundo, ela já está recebendo vibrações, sejam elas positivas, sejam elas negativas. Então, a construção principal, primária ali de caráter da criança, começa ainda na gestação. E o quanto, né, Sara, a gente nem imagina que isso que a gente, nós adultos, mulheres formadas, que sentimos algumas dificuldades na vida adulta, o quanto a gente não imagina que isso começou lá nessa barriga, lá nessa Sim, rejeição de uma mãe, de uma gravidez que foi um susto, de algum acontecimento que foi traumático e que eu não tenho a menor ideia de que isso pode estar influenciando na minha vida agora adulta. Como exatamente. faço para identificar isso, para saber lidar com isso agora, já que eu já cresci, que já passou tudo isso? É. O primeiro passo é saber reconhecer que existe alguma questão disfuncional, né? Questões pequenas, às vezes, no dia a dia, que a gente não sabe lidar, que a gente não sabe se comunicar, não sabe se relacionar. Então, a gente precisa começar a entender o que está fora do lugar e Uhum. buscar a reconhecer e a pertencer que a gente é um ser que veio, né, se formando lá de trás. Eu não simplesmente, agora eu sou essa Sara aqui e eu vou viver do aqui, do agora. Não, eu sou uma Sara que foi criança um dia, que foi bebê um dia. Só que a gente tende a fugir porque dói. Quando a gente vai mexer numa ferida,
né? Pensa bem, tô aqui cutucando um machucado, dói. Machuca, né? Machuca. E eu tava, antes da gente começar, qualquer brechinha que eu tenho, e não dava tempo de fazer muita coisa, eu falei, eu vou ler um capítulo de um livro. E aí eu li exatamente isso, porque a gente acha que é muito fácil. E desconstruir essa ideia de que é muito fácil e trazer, porque realmente não é tão simples assim. Educar não é simples, viver não é tão simples assim, porque a gente precisa equilibrar, né? Aí hoje está ótimo, e amanhã vem uma coisa, e a gente não tem inteligência emocional, e a gente é levado por essa onda. Então, o primeiro passo é a gente entender que nós somos um ser humano que tem uma infância, que teve uma infância. Dessa infância, nós fomos uma criança. Então, dentro de todos nós adultos, existe uma criança interior. E se você nunca fez contato com ela, ela pode estar ferida. Sim. Como assim você me ignorou esses anos todos, né? Quando a mulher fala assim para mim na aula, Sara, eu não consigo lembrar. A gente bloqueia, a gente apaga. Para quê? A gente apaga para sobreviver. Eu preciso dar um jeito de sobreviver em meio ao caos. Então eu vou criar. O ser humano é muito inteligente. Então a gente vai criando estratégias. E uma das estratégias mais usadas pelo ser humano é esquecer partes que machucam. Para que eu vou ficar lembrando desse momento que me dói, que me fere? E como é importante a gente realizar a nossa transformação, olhar para essa dor e conseguir, a partir dela, transformar essa dor em amor. Porque se ela aconteceu, né? Se algo... Eu sempre costumo dizer para as meninas que eu mentoro, para as mulheres, se aconteceu, é bom. Então, a gente precisa olhar o lado bom dessa coisa que aconteceu, mesmo que ela seja dolorosa, ela seja uma ferida, ela me formou. Ela me mas aí existe uma outra barreira. A gente foi ensinado lá atrás a calar o sentimento. Para de chorar. Para que você está chorando? Por que você está sentindo isso? Que medo que nada, né? Então, o nosso sentimento, os nossos pais aprenderam, né? Porque foi passando de geração para geração. Onde que o que você sente não me importa. Por quê? Porque minha mãe não sabia... A minha mãe não sabia como lidar com o meu sentimento, nem com o sentimento dela. Porque foi assim que ela aprendeu. Então, ela estava sempre... né? A frase... Exatamente. Então, aí vem naquele ponto que a gente pega que onde a minha mãe não sabia o que fazer, porque minha avó não sabia o que fazer com ela, e isso vai indo para trás, a gente enxerga o quanto que isso vem... É uma cultura que foi passada, né? Na verdade, estamos vivendo nesses ciclos e a gente precisa sair desses ciclos. A gente vê que isso não funciona mais, né? Porque tem gente que vem e traz assim, eu sobrevivi até hoje. Aí você vai olhar para a pessoa, né? Porque a pessoa está destruída, só que ela não enxerga. Sim. Porque enxergar é muito difícil. Sara, e esse bloqueio, né, de você conseguir enxergar que as atitudes, os bloqueios que você tem hoje na sua vida adulta, eu não consigo dar amor, eu não consigo receber afeto, eu não consigo receber carinho, eu machuco a outra pessoa para evitar de ser ferida, a gente bloqueia tudo isso, eu sou assim, eu cresci assim, eu sempre fui assim e não vai ser diferente. E vou continuar sendo assim. Eu não quero. Aí a pessoa, uma pessoa bem-sucedida, né, tá num cargo alto de uma empresa, e aí ela pensa assim, olha, eu tô super bem-sucedida. Eu falei, e daí? Você pode ter vários problemas aí na sua vida e ser uma pessoa bem-sucedida. Né? Não quer dizer que você é bem-sucedida, que você é uma pessoa equilibrada, que você é uma pessoa feliz, que você é uma pessoa que, né, que tem inteligência emocional. Eu acho que hoje a minha maior busca é compartilhar o máximo de informação possíveis para as pessoas para adquirir inteligência emocional. Para a gente começar a entender que o mundo está perdido como está, porque falta saber como lidar com as emoções. Você falou uma coisinha com a pessoa já está te tirando 7 pedras. Já entra, né? Não tem controle nenhum.
As Exato. decisões são atropeladas, as pessoas estão se atropelando. Casamento, gente, que não existe mais. Acabou, né? Cada hora eu escuto um casal que separou, eu olho pro meu marido assim, a gente fica apavorado. Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Vamos cuidar desse relacionamento, pelo amor de Deus. E, né, a gente E, tem uma outra questão também nos relacionamentos, né? São duas crianças feridas, abandonadas, sim, suprir uma necessidade que não é o outro que vai suprir. exato. E E sem inteligência emocional, não sabe o que fazer com aquilo. Primeira briga, segunda briga, aí vem o filho, né? Ah, o filho vai salvar o casamento. E aí, de repente, começa aquele relacionamento com o filho, piora tudo, a comunicação fica pior ainda. Porque aí vai começar a mexer ainda mais com o quê? Com a nossa criança interior. Então, o primeiro passo é a gente começar a ter contato com a nossa criança interior. A gente parar de evitar a nossa criança interior. E a gente está falando aqui, né, Gabriela, de processos. A gente não está falando de receita de bolo. São processos que a gente vai ter que praticar. E quando você cansar, você vai ter que continuar praticando. cansado. Porque a gente só vai parar de praticar quando a gente estiver enterrado debaixo da terra. Exato. Quando a gente estiver respirando, não tem como parar. Enquanto houver vida, há transformação nessa área. É sempre o que Exato. a gente acordou de novo, se tem um desafio que precisa ser superado, porque ainda tem alguma coisa para aprender, ainda tem alguma coisa que vai acontecer, que você precisa... Sim. Você sabe que isso me fez lembrar que um tempo atrás, uma mãe que eu atendi há muito tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar, aí ela falou assim, nossa, você nunca me falou isso, você não me falou isso no atendimento. Como assim você está falando isso, né? E não me falou isso. Eu falei assim, porque eu sou um ser humano em constante transformação. Sim. Hoje eu tô aqui conversando com vocês, amanhã talvez eu fizesse essa live de forma diferente, tivesse um outro insight, uma outra mudança. Não sou um ser congelado, eu sou um ser que está em constante processo de mudança. Então a aula, né, hoje eu vou dar a primeira aula para as novas alunas do curso de Educação Parental. Com certeza não é a mesma aula que eu dei na sua turma. Uma aula diferente, hoje eu sou diferente. Já fiz outro curso, já montei um outro curso, já montei um monte de aula, corrigi um monte de TCC, atendi um monte de família. Então, isso vai sendo, né, vai montando outros quebra-cabeças aqui dentro de mim. Então, a gente tem que se permitir mais. O que eu vejo são tantas dores, né? E, por exemplo, eu tô aqui agora com muita tristeza. Acordei hoje, segunda-feira, que saco, né? Segunda-feira, né? Pensei, elaborando uma invenção aqui, que não foi isso que aconteceu. Que saco hoje, segunda-feira, nossa, aí olha pra agenda, né? Nossa, tem coisa pra caramba, quanta atividade, quanto trabalho, quanta aula eu tenho pra dar, quanta coisa pra fazer. E aí, 9 horas eu tenho que estar linda e bela aqui nessa live, disposta, disponível em compartilhar. Aí o que eu faço, né? Eu não tô bem. Não quero, que saco, a segunda-feira eu visto uma máscara. Eu vou lá me vestir com um personagem, porque eu tenho que estar aqui disponível. Eu desligo, pronto. Eu tiro a máscara, me desmonto e vou novamente sentir aquela dor. E é ruim isso, né? Porque a pessoa que se mascara o tempo todo, por alguns momentos, em alguns momentos, ela não vai conseguir manter. Então, não vai. Começou numa máscara na segunda-feira, tá tudo bem, eu vou fingir aqui nesse momento, aí eu vou pro trabalho, eu vou continuar fingindo, aí eu preciso manter uma postura, mas eu não tô bem, aquilo tá me angustiando, tá me angustiando. Se o meu filho ou se eu trombar com alguém na rua que me olhar torto, vai levar. Exatamente, né? Porque nós somos seres muito irracionais. É muito mais fácil eu agir de forma irracional do que racional. Então, nós estamos tão atropelados que é muito mais fácil eu não pensar e eu te jogar uma resposta sem pensar. Eu vou falar o que eu quiser, eu vou, né? Então a gente precisa começar a o quê? A praticar esse encontro com a nossa criança interior, porque na verdade essas máscaras, esses personagens que a gente aprende a se vestir, a gente aprende desde cedo. As nossas maiores feridas são construídas na primeira infância, no primeiro setênio. Primeiros 7 anos de vida
Então, os primeiros 7 anos de vida é onde tudo acontece. E tem muitos pais que começam a conseguir ter uma boa relação com a criança depois dos 5 anos. Porque daí a criança já tá falando, já tá mais independente, né? Deixa Ela de... já verbaliza melhor a criança de 5 anos, mas aí tudo que ela tinha que montar ali para ser a base dela de vida, né, para lá na frente ter uma família saudável, um trabalho saudável, Perfeito. já está desestabilizado. Tá. Então a gente precisa começar a voltar lá. Se hoje eu tenho uma criança menor de 7 anos, cuide muito, observe muito, faça tudo o que você puder fazer, busque conhecimento. Sara, não sei o que fazer. Busque um educador parental, busque um terapeuta emocional, busque um profissional, porque a gente está muito preocupado, sabe? Eu vejo isso demais em notas, resultados, boletim. Ah, meu filho tirou isso, meu filho tirou aquilo. Eu não quero saber quanto meu filho tirou. Eu quero saber que ele esteja ali equilibrando o seu sentimento com o que ele está aprendendo, ele brincar, sabe? É muito mais... Se eu souber me relacionar, eu vou chegar muito mais longe do que uma pessoa que tem só nota. Será que ela vai ser feliz só porque ela tem nota? E sem querer, nessa área, a gente acaba trazendo essa cobrança que a gente vive na infância de tem que tirar uma boa nota, tem que ser educado, Sim. não pode chorar. E a gente arrasta tudo isso para nossa vida adulta. Sim. E vira uma pessoa que se cobra demais, que não admite errar. Eu não posso falhar em nada. Se não tiver perfeito, eu não entrego. Se não tiver... E agora? Quem é que vai me avaliar? Que eu tô o tempo todo sendo observada e aí eu preciso ser perfeita. Só que a perfeição não existe, né? É o que a gente acabou de falar. Se a gente tá aqui, acordou mais um dia... É porque tem mais alguma coisa para aprender, para aperfeiçoar, para transformar na nossa vida. Sim. Todo dia é um novo dia. E todo dia poderá ser um novo recomeço. Com certeza. E isso que a gente tem que começar a trazer mais para nós, né? Entender que todo dia é um novo dia. Sim. Viver um dia de cada vez, porque é o que a gente falou no início. Fácil? Não é. Não vou dizer, tá facílimo, né? Faço tudo de pernas pro ar. Não, mas eu acho que quanto mais você pratica esse acolhimento, essa aceitação, né? Porque num primeiro momento, quando a gente começa a falar tudo isso, a gente nega. Sim. Ah, não, minha infância foi perfeita. Eu só tenho alegrias, eu só tenho isso, mas a vida não é um linear constante. Não. E e o que a gente falou, a gente apaga, né? Alguma coisa que aconteceu lá atrás, ó, cortei. Perfeito. Eu sempre costumo dizer nas mentorias aqui, né, do Duelo de Amor, que olhar pra gente de verdade é desconstruir um eu que a gente acha que é verdadeiro. Sim. Que a gente vem construindo com essas experiências, com essas feridas que a gente vai carregando, vou botando máscara, e chega uma hora que eu preciso olhar pra mim diante do espelho e me desvestir de tudo isso e olhar pra mim quem eu sou de verdade. Quem é a Gabriela fora do Instagram? Quem é a Sara quando tá na família? Quem é a filha Sara? Quem é a filha Gabriela? E olhar para essa história, honrar tudo isso que te aconteceu e que te chegou em pé aqui, né? Te manter. Exato. Olha que palavra bonita, honrar. É isso. A gente não honra nosso sentimento, a gente não honra a nossa verdade. Só que para eu honrar a minha verdade, eu preciso saber qual é a minha verdade. Nessa verdade. A gente precisa começar a buscar quem é a verdadeira Sara. Hoje eu fiz uma mensagem para as minhas alunas do sono e a gente cresce ali com os nossos pais falando para nós assim: o bom é comer arroz com brócolis. E aí você passa uma vida inteira comendo arroz com brócolis. E aí você chega lá na vida adulta e alguém vai te oferecer arroz branco. Não, só como arroz com brócolis. Não. Mas só hoje, como arroz branco. Não, é só o arroz com brócolis. Só que aquilo ali é uma resposta automatizada de algo que você vai recebendo, que você vai projetando uma vida inteira. Mas espera aí, desconstrói essa resposta. Começa a raciocinar. Porque eu só vou comer o arroz com brócolis é uma resposta irracional, você não pensou. Exato. Você está ali respondendo no seu automático, a vida inteira você comeu arroz com brócolis. Então a gente precisa entender que a rotina ela é necessária.
Ela é fundamental porque ela traz previsibilidade, ela traz segurança, né? E com certeza isso, imagina, se não fosse a rotina, eu não estaria aqui com você em ponto às 9 horas. Eu me atrasaria por alguma questão, mas é importante que a gente saiba, às vezes, quebrar essa rotina. Que é importante quebrar também essa rotina, porque isso nos convida a racionalizar mais. E olhar para ela de maneira consciente também, né, Sara? Porque se a gente, tudo bem, eu tenho uma rotina, mas a rotina é algo que tá previsto para mim. Então eu tendo a fazer isso automaticamente, conforme os anos. Então eu preciso olhar para essa rotina de maneira consciente. Poxa, é isso que eu vou fazer, mas eu vou prestar atenção no que eu tô fazendo. Eu vou perceber. Sim, sim. Né? Você percebe detalhes, né? Então, vou dar um exemplo. Todo dia, 6h45, eu saio de casa para levar Francisco na escola. Aí, faço o mesmo trajeto. E um dia desse aí, para trás, um pouco mais tempo, eu quase bati. Porque eu tava nesse automático. E aí, me distraí por um segundo, olhei o meu celular. Pronto. Entendeu? Pronto. Aí decidi que agora, 2 vezes por semana, eu faço um caminho diferente. Perfeito. E é incrível, porque... Sim, e aquilo me fez, assim, me faz pensar, me faz olhar um lugar diferente, me faz pensar aonde eu tenho que virar e me faz, sabe o quê? Preparar a aula. Aumentar a criatividade. Aí eu tô no carro pensando em coisas novas, e quando eu chego em casa, eu gravo mensagem para aluna, eu gravo mensagem para atendimento. Então, quer dizer, me faz raciocinar. O ser humano precisa raciocinar. Perfeito. E você sabe, Sara, que uma das feridas, né, que a gente traz aí carregada na nossa infância são essas crenças que a gente traz. Sim, equivocadas, né? Crenças que não são nossas. Que não são nossas, que a gente vai trazendo. Eu gravei uma aula agora essa semana sobre as crenças e é incrível. Eu faço isso há tempos já, mas parece que a cada aula que a gente renova, fala de novo, aparece alguma outra aqui dentro. Então, assim, preciso revisitar esse lugar dessas crenças. Poxa, eu me sinto incapaz de realizar algo. Será que isso é mesmo verdade? Será que eu sou mesmo incapaz de realizar? Ou será que isso daqui tá botado na minha cabeça como uma crença que tá me limitando de alcançar? Alguém plantou, né? Tudo na vida são plantios. Então, ali, durante toda essa primeira infância, todo esse primeiro setênio, tem alguém plantando. O que foi plantado? E ali fica muito enraizado. E aí surgem as principais feridas, né? Feridas de abandono, a ferida de rejeição, eu não sei de qual, a ferida da humilhação, da traição e da injustiça. E são 5 feridas principais emocionais que a gente carrega dessa primeira infância. Então, eu carrego ali características, sei lá, de 3 feridas, né? Porque eu posso ter 3 feridas, não preciso ter só uma. E aí eu vou criando esse personagem. Que são máscaras. De acordo com e aí, né? De acordo com essa dor que eu vou trazendo, né? Com essa ferida. Então, se tá doendo e eu preciso ir lá fora, né? Mas tá chovendo. Eu preciso ir lá fora. Então, eu vou vestir minha capa e eu vou lá fora. Só que o vestir a capa não sou eu. E quando eu visto essa capa, eu deixo de fazer as minhas vontades, as minhas necessidades, os meus desejos. E quanto mais eu vivo esse personagem, mais eu me afasto de mim. E isso me faz, gente, olha, fazer um vestibular que eu não queria, ter um trabalho que eu não gostaria, ter uma família que foi colocado para mim, né? Ah, você não vai se casar? Casei. Ah, você não vai ter filho? Tive filho. Ah, você não vai ter mais um filho? Tive mais um filho. Né? Aceitando ali relacionamentos que te machucam, né? Porque eu tô aceitando. Eu não posso quebrar esse padrão. Se a minha mãe aguentou, não, eu vou aguentar até o final. É isso. Exatamente. Aí você coloca seu filho numa escola que falam que é a melhor escola, e aí você vai ver, nossa, essa escola não faz o menor sentido com o que eu acredito na vida. Então você vai fazendo escolhas que o outro fez para você. Vai junto com a boiada, você vai empurrada pela boiada. Vai junto com a boiada. Então, se não sou eu tomando essas decisões, vai dar ruim? Vai dar ruim. É fácil mudar tudo isso? Não. Mas a gente tem que começar a pensar diferente, porque as nossas crianças estão aí para esse mundo
completamente doente. Sim. Porque é assim que eu vejo, né? Teve um estudo recente na China que fala que 2030 é o ano de maior índice de suicídio, depressão, ansiedade. Então, se a gente não começar a falar mais sobre inteligência emocional, mais sobre as pessoas, né, trabalharem as suas emoções, se entenderem, se conhecerem. Oi, criança interior, vai estudar criança interior, vai aceitar sua criança interior, vai conversar com essa criança interior. Né? Você não precisa perdoar, não estou falando de perdoar nada disso, porque já é um outro patamar. Mas a gente começar a permitir esse contato com a nossa criança interior é um primeiro momento. Trabalhoso, né, Sara? Eu falo sempre que assim, Sim. as decisões e cada decisão que a gente toma, ela vai impactar de alguma forma na nossa vida. A partir Sim. toma a decisão de olhar para a minha história com os olhos da transformação, com os olhos da compreensão, compreendendo que, poxa, aquilo aconteceu, foi muito ruim, mas eu vou compreender. Vai doer muito, vai ser trabalhoso olhar para isso, mas daqui para frente eu escolho agir de maneira diferente. Daqui para frente, Sim. ficar aquela história, de olhar para essa criança, acolher ela verdadeiramente, porque a gente se ignora, né? A gente se Sim. deixa para dentro. E a gente tem que entender que o primeiro passo, quando a gente começa esse processo, é a gente não aceitar, Sim. é a gente negar, né? A gente passa pelo processo, faz parte do processo a negação. Sim. Então a negação ela vai acontecer. Não, isso não. Não, imagina. Não, isso aqui tá ótimo, né? E aí quando começa a mexer, fala assim, opa, tá ótimo nada. Pois aqui. É verdade. É verdade. A gente precisa querer, né? Eu acho que a decisão de transformar a nossa vida daqui para frente é não ficar preso nesse passado, não projetar um futuro, mas viver o consciente agora, ciente de que eu posso criar essa realidade futura de outra forma. Sim, na verdade, somente eu posso, né? Mudar essa realidade futura da minha vida, da minha própria vida, porque começa em mim, né? Pensar no futuro de uma nação começa em mim a mudança. Só que só eu posso realizar essa mudança. Só eu posso mudar um comportamento para ter um. É aquela velha história que eu sempre falo. A galera toda tá plantando limão e quer colher banana. Exato. Você quer colher banana, vai plantar banana. E olha, você sabe que pra gente assim que tem mais contato com pessoas feridas, né? A gente recebe as pessoas mais feridas, nós para as nossas feridas, o quanto antes de decidir por essa transformação, a gente responsabiliza o outro pela nossa Sim. A gente está sempre em busca de um culpado, né? E alguém que assuma as responsabilidades. Sabe por quê? Porque a minha criança interior tá lá, tomando conta desse adulto. Exatamente. Birrenta, né? Birrenta. Então a gente tem que saber separar quem é que tá tendo esse comportamento aí. É você adulto ou é a sua criança interior que tá ali? Oi, me vê, me acolhe, me dá atenção, me deixa chorar, me deixa sorrir. Né? E aí eu levo isso ali e viro aquela pessoa com decisões, aquele adulto que não é adulto, com decisões imaturas. Perfeito. E aí eu vou culpar o outro, né? O marido. Sim, claro. Vou exigir do outro, né? Mãe. Eu fiz assim porque o outro fez assado. E aí eu tiro o peso da minha responsabilidade. Sim, exatamente. O que está acontecendo? É muito fácil ser vítima. Sim, é muito fácil me tornar. É confortável. É muito fácil ficar ali onde eu estou. É muito fácil. Então eu culpo o outro. Exato. Só que enquanto eu não me. Porque eu preciso ser, para funcionar bem, aquilo que a gente falou lá no início. Eu preciso exercer o meu papel diante da vida em cada papel que eu exerço. Então, se eu sou profissional aqui, agora eu sou uma profissional. Se eu sou mãe, daqui a pouco ali com as crianças, eu preciso ser mãe ali com as crianças. Se eu sou esposa com meu marido, eu preciso ser esposa com meu marido. E em cada papel desse, eu tenho que assumir que eu sou o protagonista. Perfeito. Então, o que eu estou falando aqui com você e com todo mundo que está aqui ouvindo a gente, eu tenho que ser responsável do que eu estou falando. Maravilha. E quando a gente não sabe, né, Sara, que papel ocupa, quem sou de verdade,
trago essas feridas, essas máscaras e essa culpa distribuída para todo mundo, metralhada, e eu tô aqui confortável no meu lugar de vítima, nada se transforma, né? A gente tende a viver Nada se transforma. essa vida Eu, culpada, essa vida amargurada, sem responsabilidade por nada, né? É culpa. eu falo, a gente fica a gente, sim, a gente fica naquela situação do karma, né? Quando eu olho penso na palavra karma, a gente pensa naquele círculo, né? Aquele círculo sem fim. Então somos seres humanos. Hoje o mundo é aquele mundo que gira, 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 gira. E quando a gente fica girando, girando, girando assim, a gente fica tonto, a gente cai, a gente se machuca, né? Aí para levantar é difícil, mas eu levanto, só que eu levanto mais fraco, mais tonto. Aí eu giro, 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 já tô mais tonta, mais frágil, eu caio mais rápido. Enquanto a gente. É como se. Tô afogando, pelo amor de Deus, me tira daqui. É mais ou menos isso. A gente precisa quebrar esse ciclo. A gente tem que sair dali. E ninguém pode sair por nós. Ninguém. Tudo bem, estamos aqui mostrando, trazendo luz. Entendendo que é possível mudar, é possível sair daí. Mas a Só que escolha é única. demanda. A escolha é única. Exatamente, exatamente. É uma escolha. Né? Sai daí e vá. Não adianta ficar aqui sentada nessa cadeira e ficar reclamando que eu não posso comprar isso, que eu não posso fazer isso, que o outro tira férias e eu não tiro. Ah, ela tem esse computador, eu não tenho. Ah, meu filho tá precisando comprar uma meia, eu não tenho dinheiro. Então, assim, a gente precisa se mover. Exato. Você quer, corre atrás. E eu trago lá, né, dentro do Elos de Amor, uma reflexão que é sobre tudo aquilo que a gente pensa. Então, é o Psar. Aquilo que eu penso vai gerar em mim um sentimento que vai me fazer agir o que eu tô pensando e vai me trazer que gera uma emoção, né? E essa emoção gera uma reação. Toda emoção traz uma reação. Exato. Então eu vou agir na minha vida de acordo com aquilo que eu tô, nessa crença que eu trouxe lá de trás. Olha que linhona que a gente trouxe aqui, né? Que sequência. Eu olho lá para trás, compreendo aquilo, transformo a minha vida agora para depois projetar um resultado diferente. Porque se eu continuar enraizado lá naquelas crenças, alimentando essa minha ferida, né, com essas experiências de agora, e não me acolher, não me cuidar primeiro, o quanto as minhas relações vão ser impactadas com essas minhas outras feridas emocionais, porque pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas. Sim. E a gente atrai pessoas, talvez, com a mesma ferida que a gente. Com certeza. Eu tô vibrando na mesma energia dela, né? Na energia. Sim. Olha que magnífico, né? Você chegou num ponto que eu amo falar. A energia não é espiritismo, coisa espiritual, mas é o poder do universo. O universo foi construído com o poder da energia. Sim. Então a gente pode atrair para nós através dessa força da energia. Então, se eu estou movimentando, uma vez, acho que foi semana passada, uma aluna falou assim para mim: nossa, Sara, já vem outro projeto. Como é que você consegue? O poder da energia. Quanto mais eu movimento, quanto mais eu faço, mais o universo me permite fazer, mais o universo abre portas. E quanto mais eu faço, mais aumenta a minha criatividade. E quanto mais aumenta a minha criatividade, mais projetos surgem. Perfeito. Perfeito. É aquele tal negócio, né? A nossa energia vai conectar a gente com pessoas que estão vibrando na mesma energia da gente. Sim, exatamente. Exatamente. Que você está recebendo, presta atenção naquilo que você está emitindo. Eu acho que são as leis do universo, não tem como... Sim, e uma coisa importantíssima, é de graça. Tá. Usar o poder, esse poder magnífico da energia que o universo nos proporciona é gratuito. Basta a gente conseguir mudar esse mindset. A gente precisa começar a pensar diferente, agir diferente. Acolher, convidar a nossa criança a participar de tudo que está acontecendo. Né? Então, exato, é um processo, né? Um processo de construção desse ser humano. É fácil. Que precisa acontecer. Não. Cara, eu vou comprar negócio, vou ali no mercado, pego, tomo e tudo mudou. Nada disso. Não tem jeito. Não existe pílula mágica, né? Para nada na vida. Você vai precisar olhar para você vai precisar sentir dor em algum momento,
Mas trazendo a consciência, ressignificando essa história, transformando, decidido a transformar a sua vida, é o primeiro passo. E aí depois Primeiro passo. fácil, o terceiro parece que você já caminha mais leve. Quando você vê, você já está numa jornada de transformação, você já está quebrando padrões antigos, transformando a sua vida na sua família, olhando diferente para o seu trabalho, se valorizando nessa área e permitindo alcançar tudo isso de volta. Sim, se valorizando é uma expressão tão importante, porque a gente está sempre valorizando entendendo que o outro é melhor que nós, que o outro é maior que nós. E não é bem assim que funciona. Eu falo, não existem pessoas feias, porque nem pessoas melhores do que outras, porque depende do olhar de quem está te olhando. Serei bonita para uns, feia para outros, perfeita para alguns, excelente profissional para uns, para outros não. Então, eu acho que o importante é faça por você. Se alguém precisar ir porque você começou a fazer por você, permita somente que ela vá, porque de repente ela não deveria fazer parte de nada disso, desse processo tão maravilhoso de encontro com você mesma, de construção com você mesma. Então, isso é uma busca e é algo que eu venho sempre trazendo. Eu vou falar. Eu vou ser verdadeira, eu vou ser sincera. E eu vou trazer toda essa minha verdade, doa quem doer. Se você não quer me ouvir, tá tudo bem. Deixa de me seguir, não precisa ser minha aluna, não precisa passar por um atendimento comigo, mas eu preciso, antes de mais nada, ser verdadeira, porque a minha verdade me leva aonde eu gostaria de chegar. Então, se para você a minha verdade não é legal, tá tudo bem. Eu tenho muitas pessoas que amam ouvir a minha verdade, que estão do meu lado pela minha verdade. Então é isso que a gente tem que parar de se comparar. Sim. Somos incomparáveis, cada ser humano é único. Quer viver a verdade do outro, né? A gente não quer Exato. a nossa verdade, que precisa fazer sentido primeiro para é o que eu Sim. meninas, tudo começa em você. Não adianta Sim. comparar o meu peixe com o peixe do outro, a minha fala com a fala do outro. Senão a grama do vizinho tá sempre mais verde. É sempre assim, né? Eu nunca tô pronta, ainda falta mais um pouquinho. Mas Não, a gente tem que começar agora, nesse segundo. Não importa. Ontem eu estava assistindo uma live, às vezes eu assisto alguns profissionais que também me inspiram, né, para entender como eles fazem os projetos. E aí ela falou assim: dieta não se começa na segunda-feira. É hoje, quarta-feira, que você decidiu pela dieta? Ou é hoje, quarta-feira? É na sexta? É na sexta. Então, o projeto de mudança não tem que começar numa segunda, porque é segunda-feira. Começa em qualquer dia, qualquer momento. Deu um estalo, é isso. Pronto, acabou, comece. Só comece, só vai. só vai. Sara, eu ficaria aqui o dia inteiro falando com tema que eu amo. Você sabe, eu falo isso para Sara sempre que a gente conversa, que as aulas dela transformaram a minha vida. Parecia que ela estava falando para mim. E a Sara tem esse poder de falar direto com a gente, porque ela usa a verdade dela, algo que ela acredita nela, a história dela. Então, é preciso, mulher, mãe, esposa, que você se reconheça como a figura verdadeira que você é, que você se valorize em primeiro lugar, para depois conseguir transformar tudo que está à sua volta. Sara, obrigada, amei. Obrigada foi uma delícia começar a semana com essa live tão maravilhosa. Eu não sei se você pode me colocar como colaboradora dessa live, mas seria um prazer compartilhar lá no meu feed, porque você é aluna que eu indico, e foi também um conteúdo muito riquíssimo e necessário que mais mulheres possam nos ouvir. Obrigada. Alcance muitas e muitas vidas. Vou deixar a live salva então. A Sara também vai compartilhar lá no perfil dela. Obrigada a cada uma que esteve aqui com a gente. Espero que um pouquinho você tenha sido tocada, né? De olhar para sua criança, de se transformar, de decidir pela sua transformação. Um beijo, Sara. Obrigada. Ótima semana. Um beijo para você também. Obrigada. Gente, tchau, tchau. Gente, que delícia de live. A Sara é maravilhosa. Eu vou deixar a nossa live salva aqui para vocês. E estou muito feliz de todo mundo que participou, de todo mundo que passou por aqui.
que você tenha se sentido tocado por essa live, tocada, que você tenha se olhado com carinho, com respeito, olhado para sua criança, visitado as suas feridas. E tem um caminho se abrindo para você e eu tô aqui para te conduzir por toda essa jornada linda de transformação que acabou de começar. Amanhã tem mais. Beijo. Tchau.